E aí galera que tá aí, apesar das palminhas, hoje é pra ser bem, eh, bem uma conversa mesmo, então mandem no chat aí. A gente vai falar um pouco de ações que podem ser feitas no site antes da Black Friday. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu desenhei um pouco aqui, como de costume. Eu apertei o botão errado. Vou tirar a tela, meter aqui. Vocês estão vendo um desenho aí, né? Beleza. Então, hoje é o deixa eu falar um pouquinho do que dá pra ser feito pré-Black Friday. Eu coloquei aqui uma listinha de coisas que eu converso com a galera, eu vejo que o pessoal costuma fazer, né, então o que um desenvolvedor faz na pré-Black Friday, acho que vocês vão, concordar. Normalmente tem uma landing page nova a cada ano, tem que trocar o tema do site, vários sites fazem um cronômetro ou algum joguinho de virada de site, ou então, a galera tá em freezing total, sem subir nenhuma das novas features, mas eu vejo pouca gente falando de melhoria de performance, que pode ser feita antes da Black Friday, tá. Então a ideia hoje é trazer algumas possibilidades, algumas recomendações nossas. Aí eu fiz um meme aqui, pra vocês tirarem print, que é aquele meme do Fala 300 um pouco mais. E fiz um checklist também então do que a gente vai falar hoje. De novo mesmo, são 2 coisas novas que a gente já falou um pouco, mas a gente vai falar mais hoje, que é cache e memory leak. Vou chamar o Hugo para me ajudar com o memory leak. Tem 3 coisas que a gente já falou bastante, acho que só quem é novo mesmo, muito novo na comunidade que não vai ver, que não vai lembrar, mas essas 3 coisas é mais um checklist mesmo, um sanity check, né, pra ter certeza que o site tá ok. E esse último é um pedido nosso, mas que vai fazer diferença, se vocês puderem dar uma estrela no nosso repositório lá do Deco CMS, se alguém também puder mandar o link aí, alguém da Deco. Vamos começar por esse aí, um minutinho para dar estrela no nosso repositório. Ninguém pegar, eu pego aqui. Valeu, Camudo. Vocês são devs, vocês já vão estar logados no GitHub, só clicar na estrelinha ali. Mas então vamos começar falando de cache, né, que é o seguinte, o cache, eh, pelo menos quando eu estava lá na agência, eu tinha uma visão muito ruim do cache, porque ele normalmente mais me atrapalhava do que me ajudava, né, então, tipo assim, quando eu subia uma correção ou subia uma feature, aí o cliente ia lá e não via aquilo refletido no site, e aí a gente botava a culpa no cache, porque o cache da plataforma, é o cache do browser, atualiza aí, testa na guia anônima, e eu vejo que alguns desenvolvedores ainda veem o cache apenas como algo ruim. Mas, pelo contrário, né, o cache é uma baita oportunidade, principalmente para esses casos de Black Friday e campanhas, porque a gente tem mais usuários entrando num período de tempo menor, então, o que o cache faz é garantir que menos usuários, de fato, precisem ir buscar o dado lá no fim, né. Aí para isso eu fiz um desenho aqui, que mostra um pouco do que acontece com um usuário que entra num site da Deco hoje, de forma bem resumida, tá. Mas então o usuário quando ele entra num site que está na Deco, ele primeiro passa pela CDN da Deco, depois ele vai para o servidor da Deco, aí quando ele precisa de um dado ele vai em uma das plataformas, VTEX, Wake, Shopify, e depois ele volta, né. E aí tem alguns, cenários que podem acontecer. O pior cenário é quando o usuário de fato tem que ir até o final, né, quando ele tem que passar pelo CDN, passar pelo servidor e buscar o dado lá na plataforma final. E vale lembrar que ainda aqui essa plataforma pode ter várias etapas, né, eles podem ter um cache e fazer isso ser rápido nessa ponta, mas talvez eles tenham que buscar lá num banco de dados, então, essa aqui é como se fosse uma caixa preta pra gente. O cenário médio é quando a gente não precisa ir na plataforma final, e a gente consegue responder direto do nosso próprio servidor. Aí, só tem 2 jeitos da gente responder direto do nosso próprio servidor. Que é, ou a gente não precisa do dado que está na plataforma, então tipo assim, você tem uma landing page de Black Friday que não tem produto. Aí beleza, não vou ter que ir lá na plataforma para buscar produto. Ou então, o nosso servidor tem que ter esse dado já pronto do produto, né. Eu sei que são esses 5 principais produtos que vão para a landing page da Black Friday, eu já deixo salvo no servidor da Deco e devolvo. Esse é um cenário médio, tá.
E o cenário mais legal é quando o dado ele volta direto da própria CDN, que ele nem vai para o servidor da Deco, direto da CDN ele já devolve, e aí é quando a gente vê os melhores resultados de latência, né. Eu coloquei alguns números aqui, mas é só pra gente ter uma ideia, bem mais ou menos, se vocês verem esses números, provavelmente vocês vão associar: "Putz, acho que esse request está indo até o final. Não, esse request com certeza está vindo direto da CDN", tá. E aí, alguns exemplos, galera, dúvidas, mandem no chat, por favor, tá. Alguns exemplos que podem acontecer com os sites, né, então, um site que não tem a nossa feature de async render, que eu já vou explicar um pouquinho o melhor que é ela, mas o site que não tem essa feature e não tem cache, ele, sempre vai cair no pior cenário, né. Ou seja, quando o usuário entrar na página, a gente vai ter que toda vez ir lá na plataforma buscar. Então isso aqui é um tiro no pé na Black Friday, tipo, imagina que todos os usuários da Black Friday entram no seu site e você está fazendo esse caminho completo. Basicamente o que você está dizendo é que nenhum usuário seu vai ter uma latência de 50 milissegundos. Você está, quase que proibindo isso, esse direito dele. Então esse cenário aqui tem que ser evitado ao máximo, tá. O segundo cenário é um site que está sem async render e está com o cache ativo, que é o cenário que a maioria das lojas estão aqui na Deco, tá, galera. Por quê? Porque o cache no servidor foi algo que a Deco fez, né, então a gente escreveu lá no apps esse cache e automaticamente várias lojas já pegaram. Então, a maioria das lojas está nesse cenário aqui, eh por default, né, então se não foi lá e teve um carinho, uma atenção, vai acabar caindo nesse cenário. Esse cenário ele já é um pouco melhor, porque a gente eventualmente tem que ir lá buscar, mas, conforme os usuários vão entrando, a gente só vai no servidor da Deco, e aí o cache já faz o seu papel aqui, tá bom. E aí o cenário mais legal é o cenário de um site que está com async render, e com async render e tá cacheado, né, porque repara que agora os componentes desse site aqui, eles não estão atrelados ao à página. O que que isso significa? As minhas setinhas bugaram aqui, né, olha que loucura. Mas o que que isso significa? Como os componentes não estão atrelados à página, eu vou fazer requests separados para cada coisa. Então, a página, ela vai vir para o usuário, a partir do momento que o usuário entrar na sua homepage, a página ela vai voltar sem precisar, de dado nenhum de produto. Então, imagina que eu não coloco nenhuma plataforma, nenhuma latência de plataforma, seja VTEX, seja Wix, seja Shopify, na primeira renderização do usuário. Então, a hora que o usuário pedir a página, a única coisa que vai fazer é ir no servidor da Deco e voltar. E quem sabe daqui a pouco a gente coloca, fala aí Gui, a gente estava conversando sobre isso agora, a página voltando direto da própria CDN. Mas olha só, por que que esse cenário fica ainda mais legal, né, então a página foi e voltou, sem depender de produto. E aí, os componentes, eles entram no que a gente chama da feature de async render, que é o seguinte: conforme o usuário entra na página, ele vai fazendo o scroll, esses componentes eles vão carregando. E aí, no momento que eles vão carregando, eles são requests separados, e a gente faz esse request numa rota chamada deco render. Então a gente faz esse request deco render, deco render, deco render. E qual que é a graça desse request do deco render? A gente escreveu uma regra lá, que esse request ele pode ser cacheado na CDN. Então, é o HTML voltando direto da própria CDN. E aí você basicamente está dando a possibilidade para o seu usuário de ver aquele seu produto num request de 20 milissegundos, de 50, de 100 milissegundos. E se necessário, aí ele, como ele também tem cache no servidor, ele pode ir até o servidor e buscar o cache de lá, tá? Então, o foco dessa parte aqui do cache vai ser como checar que um site está com async render e está com o cache redondinho, beleza? Eh, certo. Então eu vou excluir aqui. Aqui é o passo a passo, né. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir que o loader tem cache. Hoje, o loader na Deco é a função que é responsável por buscar esse dado, e a gente deixa você escrever isso aqui, export const cache, stay a while revalidate, e você escreve a sua cache key, que é como você quer variar esse cache. A gente também dá a possibilidade de você colocar quanto tempo de cache você quer. Por default, o nosso cache é 1 minuto, a gente está testando outros tempos, mas é 1 minuto. Agora, se você tiver um loader que você está tranquilo de deixar com 1 hora, você pode exportar o cache desse jeito aqui, beleza? E aí vamos para a prática agora, né. A primeira coisa é ativar no painel.
Então eu tô com um ambiente, rodando local aqui, eh, tô na homepage desse template, esse aqui é o nosso template de storefront, e agora a gente tem esse iconezinho. Antes a gente já tinha a opção de ativar Sync Render pelo painel, era um pouquinho mais escondido, mas agora tem esse Async Render, esse botãozinho que mostra quais componentes estão com essa opção que eu falei para vocês. E aí repara que nessa página, eu sei que eh, os dados de produto, eles vêm nesses 2 componentes. Então, para mim faz muito sentido ativar o Async Render nesses 2 componentes, porque eu garanto que a página vai voltar sem precisar ir lá na, Shopify nesse caso, que a gente tá com o template da Shopify. Então, deixa eu rodar aqui o localhost pra gente ver isso na prática, né. Aqui, o que que eu falei pra vocês naquela hora? O primeiro request, ele vai vir bem rápido, porque não tá indo lá na Shopify, então ele tá aqui com, 40 milissegundos. Os produtos em si, eles vão vir nesse outro request, que é o do Deco Render. A gente consegue até clicar em preview e ter uma ideia do que é essas sections. Por exemplo, essa aqui é a My Bag. A gente também usa o Deco Render para o carrinho. Essa não pode ser cacheada, porque é o carrinho, cada usuário tem o seu. Mas essa daqui, provavelmente são os produtos, o preview daqui ele vem sem o CSS, né. Mas, a forma de checar se um site tá com o Deco Render ativo ou não, é basicamente vir aqui na aba Network e ver se o Deco Render está sendo chamado, primeira coisa. Segunda coisa, além do Deco Render estar sendo chamado, esse Cache Control é o que indica quanto tempo esse HTML vai ficar salvo lá na CDN para que os próximos usuários recebam o mesmo valor. Aqui, nesse caso, eu estou com o padrão da Deco, que é 1 minuto, mas muitas vezes vocês vão encontrar algum que possa estar vazio. Eu vou simular um aqui, por exemplo. Vamos supor que a Deco não tem o cache configurado nesse loader da Shopify. Então eu vou excluir aqui esse cache, já estou conectado com o meu local, vou dar um refresh aqui. Ó, olha como ele veio diferente aqui, ele veio com esse public max age 0. O que que isso significa? Que esse deco render não está sendo cacheado, então apesar de eu estar usando uma feature legal, que é o primeiro HTML vai vir bem rápido, os os meus HTMLs de produto em si, eles não vão estar sendo cacheados, então eu vou estar indo lá na plataforma, nesse caso na Shopify, toda vez, tá. Então, olha a diferença que faz. Aí, o que vale a pena ficar atento dado que essa configuração está ativa no painel, repara que enquanto o componente carrega, tem um loading, tá. Esse loading, ele pode ser escrito no próprio componente, então imagina que eu venho aqui na minha opa, aqui eu tô no apps, na minha loja, eu venho no componente product shelf, eu sempre posso exportar esse loading fallback, que é aqui onde você vai escrever o código do seu, skeleton, né, que é alguma coisa que fica carregando enquanto o dado não chega, beleza? Então vale a pena ficar atento com isso, olhar o cache control como eu falei, e aí tem alguns casos que aqui entra a brincadeira legal, que é deixa eu vir aqui na página de categoria, e vamos dar uma olhada como é que tá esse deco render, né, vamos debugar junto aqui. Tem 5 deco renders aqui, o primeiro é o do carrinho, esse outro aqui é do menu, esse aqui é dos filtros. Tá, esse dos filtros eu acho que é legal, que deve ser aqui, é com certeza um dado que depende da plataforma, né. E aí repara que eu tô com o cache control max age 0 aqui, ou seja, não tá cacheando esse cara. Aí eu tô debugando aqui, né, pré-Black Friday, eu venho no loader da Deco, vou lá no product, listing page da Shopify, e eu descubro que a Deco já tem um cache key. O que que pode ser? E agora? Agora ferrou, né, eu tenho uma section que puxa o dado da Deco, a Deco já tem o cache key, mas eu tô vindo com o max age 0. Alguém tem alguma ideia? Manda no chat. Não vale ser da Deco, porque daí já sabe. Deveria ganhar o prêmio, hein, quem souber qual que é o próximo passo pra debugar isso aqui. Vitu já vai matar. Eu vi um no cache bolado, beleza, pode ser, quase, mas acho que não. O que que acontece, galera? Eh, o max age ele só vem 0.
quando tem alguma coisa no meio do caminho atrapalhando. Então imagina que esse componente, ele em algum momento do caminho dele, tem que ter alguma coisa dizendo que esse componente não pode ser cacheado. Uma coisa a gente já viu que não é, o loader da Shopify, da Deco, tá com o cache configurado. Por que que eu acho importante mostrar isso? Porque vocês podem descobrir que a Deco tem um loader, da plataforma X que não tá cacheado e a gente é open source, aí você vai lá e contribui. Nesse caso aqui, então o que eu quero dizer é, vale a pena debugar isso. Nesse caso eu tô debugando, tô vendo que não é o problema, mas em algum lugar tem. Então, qual que é o segredo? Olhar esse componente, que nesse caso é o search result, e na maioria das vezes, o que está atrapalhando a sua section de ser cacheada é algum outro loader. Então, o que que eu sempre faço? Eu entro aqui no search result, dou uma olhada nas props de cara. Eh, as props aqui, nesse caso, elas pedem product listing page ou null, isso daqui é o que está sendo preenchido com o loader da Shopify. Em algum momento, você pode ver que o seu componente está pedindo um outro loader aqui. Esse loader também precisa ter cache e cache key. Se tiver qualquer loader aqui que nas props que não tenha cache key, ele vai sujar o seu componente e dizer que ele não deveria ser cacheado. Mas nesse caso também esse também não é o caso, né, porque eu só tenho um cara aqui que depende de um loader. Aí, o segundo passo é olhar o loader inline. Então todo componente na Deco, ele pode ter um loader que é escrito dentro do próprio componente. Esse loader que é escrito dentro do próprio componente, ele é uma função também, então ele pode fazer o que ele quiser, inclusive depender de outros loaders. Olha, esse aqui é o caso, né, então, o loader que a gente está vendo, search result, em algum momento, ele faz uma chamada para um outro loader chamado collections, e retorna esse dado aqui, tá. Aí, esse loader collections, ele está escrito aqui dentro do próprio repositório, é um loader de exemplo que eu fiz, ele não faz nenhum fetch real, né, ele não faz nenhuma busca real, mas ele, tem um objeto aqui e retorna um dado, né, só que ele está escrito sem o loader está escrito sem cache. Aí, eu deveria conseguir poder fazer const cache, stay-wire validate, exportar a minha cache key. A gente tem vários exemplos de como fazer uma cache key legal, mas o ponto é você garantir que você está conseguindo mudar o componente de acordo com as propriedades que você quer. Nesse caso aqui, eu tenho 2 IDs possíveis para receber nesse componente. Então eu quero garantir que a pessoa que colocar um ID vai ver um dado diferente da outra, né, um HTML diferente. Então, a minha cache key, ela pode ser isso aqui que o cursor está sugerindo, que é uma string collections traço props ID. Aí eu vou salvar isso, agora vamos ver se resolve ou se tem mais alguma coisa. Dei mais um reload aqui, vamos achar o de filtros. Beleza, o de filtros aqui. Boa, já começou a voltar com o max age igual a 60, tá. Então, esse é o segredo, galera. Primeiro, ver se vocês estão com o Deco Render ativo no painel. Se o Deco Render estiver ativo no painel, tem que entrar na aba Network e ver quais os Deco Renders estão com max age, com um valor diferente de zero, tá. Ricardo perguntou: "Espera, todos os componentes que têm um loader inline vai bugar o cache do mesmo loader?" Não, não são todos. Por exemplo, se eu tivesse um loader inline que não depende de nenhum outro loader, isso não ia atrapalhar. E como você pode ver, se eu tiver um loader que depende de um loader que tem cache, também não é um problema. Então, o Ricardo deve estar falando, porque ele já viu alguns casos do tipo assim, ctx.invoke, .vtex, .loaders, .product list, vamos dar um exemplo, né. Se dentro do seu loader inline você estiver chamando um loader da Deco, nesse caso da Deco para Vtex, se esse loader já tiver cache key, que é o caso aqui do product list, também não atrapalha. Só atrapalha se tiver um loader inline que que não expõe cache, tá. Boa, valeu Ricardo. Então, acho que isso já é bem legal. E uma coisa nova que a gente fez, eh, é o seguinte, por uma regra, por uma decisão interna nossa aqui, em algum momento a gente definiu que a busca do site ela não deveria ser cacheada, tá. E, tem uma razão por trás disso, é que a gente não quer que se o usuário digitar batata, a gente vai ficar sujando o espaço no nosso cache.
Então a gente lá atrás decidiu que não deveriam ser todos os termos, mas a gente deixou de um jeito que nenhum termo seria cacheado. Então hoje, provavelmente você está em algum cenário que, se o usuário pesquisar vestido no seu site de roupa, ele não vai cachear, o que a gente acha um pouco ruim. Aí a gente lançou recentemente uma atualização para garantir que a gente, pelo menos, cacheia as maiores buscas do seu site. Então, antes a gente retornava nu sempre que fosse um termo de busca, mas agora a gente garante que ele não está na lista dos seus top 10. Como é que você faz para pegar isso, tá? A gente lançou uma versão nova lá no Apps, eh, hoje, então você tem que rodar um Deno Task Update, pegar essa versão, e aí no painel você vai ver lá no app da VTEX isso aqui para preencher, a lista de termos que você quer cachear, né. Você pode digitar os termos na mão, então se você souber alguns termos que são bem buscados no seu site, você pode ir lá no Analytics, na própria plataforma, você pode colocar na mão. Para o caso aqui da VTEX, a gente tem inclusive um loader que já retorna as top 10 buscas, aí você pode só adicionar esse loader. Então a gente já fez aqui na loja Store, vamos dar uma olhada lá como é que ficou. Loja Store, se eu pesquisar por vestido, você vê que a página ela veio rapidamente, porque eu não coloquei eh, nenhum carregamento da VTEX para o primeiro HTML, e o decorrender veio bem rápido também, pelo menos a impressão que eu tive foi. Mas vamos dar um refresh aqui para ver ele aparecendo. Então, ó, o decorrender que trouxe os componentes provavelmente é esse daqui. Acho que esse daqui é do SEO. É, esse aqui é do SEO e esse aqui é dos componentes. Então olha, em 47 milissegundos os produtos vieram aqui na página para o termo vestido. Não existe 47 milissegundos indo para a plataforma, tá, galera? Ou pelo menos é muito difícil. Então, 47 milissegundos, isso aqui foi na nossa CDN e já voltou. Qualquer usuário que pesquisar por vestido vai vai ter esse mesmo comportamento, que na nossa opinião é muito positivo, tá bom? Então isso daqui, principalmente para quem já manjava muito de async render, cache control, no mínimo esse último é uma parada nova que vocês deveriam estar preocupados para Black Friday, tá, cachear os principais termos de busca. Inclusive, eu fiquei pensando hoje, tem alguns termos de busca que não são relevantes durante o ano, tipo Black Friday, né, ou promoção, produtos na promoção, produtos na Black, sei lá. Vocês poderiam colocar esses termos naquela lista. Tipo, o termo Black Friday com certeza deve ser buscado dentro dos sites, tá. Tive essa ideia hoje. E aí um pouquinho sobre o tempo de cache. Então hoje o nosso default é 1 minuto, a gente já teve vários testes positivos com 3 minutos e 5 minutos, então em algum momento a gente pode sim mudar o nosso default. Se você tem interesse em um cache maior do que 10 minutos, se você tá tranquilo que você pode cachear 30 minutos, 1 hora, a gente já teve alguns casos assim, você sempre pode mandar um e-mail para a gente e fazer essa solicitação, o seu site vai ter esse benefício. Os pontos de atenção normalmente estão relacionados a bots, né, então eu não quero que a bot e a usuário também, então eu não quero que o usuário veja um preço tão antigo, quando eu troco o preço, ou quando o produto acaba o estoque, eu quero ser rápido para avisar o usuário, assim como eu quero ser rápido para avisar o bot do Google. 3 a 5 minutos normalmente não é um problema, nem para o usuário, nem para bot, tá. Mais do que 10 minutos é só testando mesmo, mas a gente tá disposto a isso, beleza? Peguei bastante tempo, mas é porque esse é o tema principal mesmo. Alguém tem alguma dúvida sobre cache async render? Alguém tá preocupado? Danilo tá digitando. Tô esperando a pergunta do Danilo, tá, galera? Pode voltar no apps quando atualizar, mostrar o caminho para preencher o top search. Boa, boa, claro. Então aqui no apps a gente lançou uma versão hoje, que é a versão 0.130.11. Eh, Acho que vale a pena vocês pegarem essas 2, então é só rodar um Deno Task Update que vocês vão pegar a última versão. A partir do momento que vocês lançarem essa versão,
vocês vão entrar no ambiente no app da Vtex, tá. Então, na listagem de apps, app da Vtex, a última configuração aqui vai ser cachear os termos, beleza, Danilo? Boa. Tô vendo Viviane da N1, ó, é muito importante, a N1 tem bastante cliente com a gente, bastante site, não sei se pegou desde o começo, mas isso aqui seria muito legal subir nos sites aí que a N1 toma conta. Como funciona o Cast de Async Render quando temos experimentos na sessão? Boa, ótima pergunta. Esse foi um dos motivos da gente não ter, cacheado HTML, tá, Will. Tem um desenho que eu já fiz bastante pra galera aí, mas que é o seguinte: como a gente tem variantes, a gente traz a possibilidade para o cara de ter 2 possibilidades numa section, ou então, 3 possibilidades de section, a depender do segmento. E aí, se a gente tivesse que cachear a página inteira, eh, a gente teria que ter muitas páginas diferentes, né. Esse daqui seria outra cor, porque isso aqui teria que se isso aqui tivesse atrelado à página. Então vamos colocar assim: a conta é 1 vezes 2 vezes 3, né, então e se você tiver mais aqui, fica pior ainda. Aí o que a gente faz quando tá usando async render e tá usando variants é o seguinte, espero que eu esteja certo nisso, mas a gente deixa eu limpar. No primeiro request, a gente seta os cookies que sorteiam, então a gente volta o usuário àquele decomatcher, arroba alguma coisa lá, e aí quando vai fazer o request da variante, ele já faz puxando a correta. E aí o lado bom é que o cache fica salvo separado, né, então você vamos supor, nesse caso aqui que tem uma section do lado esquerdo, do lado direito, você não você vai puxar o cache, tipo, na nossa CDN vai estar cacheado só esse cara aqui, sacou? Isso vai estar só cacheado esse cara aqui. Então imagina que olha que interessante, né, tipo, vamos colocar esse aqui sendo o amarelo, e esse aqui rosa, esse aqui é o azul, esse aqui tá bom assim. Aí, tipo, eu tenho lá na minha CDN, eu tenho essa lista de opções, né. Vamos deixar sem fundo aqui. Tudo isso tá salvo lá no meu cache da CDN. Aí, conforme os usuários vão entrando, eu posso aproveitar. Então imagina que esse usuário aqui puxou o amarelo daqui e o rosa daqui. E aí o próximo usuário, ele opa, o próximo usuário puxou essa corzinha aqui e puxou o azul. O próximo usuário é diferente. Então a gente cacheia por section, facilitando essa facilitando essa variação aqui, né. Não sei se fez sentido. Fez sentido, Will? O Will, pra quem não sabe, é da Stone, galera. Manja muito de deco, ele e o time dele. Quer inclusive agradecer a galera, eles fazem perguntas ótimas na no nosso encontro semanal aí. Boa. Mais dúvidas, galera, de cache? De boa? Beleza. Os outros 3 pontos, eles vão ser bem rápidos e aí eu passo para o Hugo. Então, é um pouquinho do o check de imagens, né, o que que a gente sempre fala, de cara, dá uma olhada para ver se está usando o componente da Deco, tá. Então, entendo que muito site foi construído na Deco e teve um site clinic já, o pessoal já deu uma olhada e de lá para cá novos componentes foram criados, então sempre vale entrar lá no Cursor, dar essa pesquisada e ver quantos resultados de componentes que não estão usando o componente da Deco. Vale lembrar que eventualmente vai estar usando o nosso componente de picture e source, então essa busca ela pode acabar pegando esse caso, então não pode dar só
um Ctrl F e substituir, tá, tem que dar uma testada aí, mas na prática isso daqui a gente não recomenda, e se usar o nosso componente a gente recomenda. Outra coisa é, o nosso otimizador, apesar de usar o nosso componente, o nosso otimizador precisa que a imagem esteja com a largura e a altura setada, tá. Então isso daí coloca um warning no terminal de vocês, então o correto aqui é ter a altura e a largura setada, beleza? Uma outra coisa interessante é o preload. Eh, Se você entrar em um site, der Ctrl F e ver que tem vários preloads, isso normalmente significa algo errado, porque você só quer fazer preload do principal do LCP, né, do principal componente, da principal imagem. Isso só não tá errado quando o preload tem, deixa eu puxar para aqui para baixo, quando o preload tem mídia. Então, repara que nesse caso eu tenho 3 preloads, mas eu estou dizendo para o meu browser que até 767 pixels eu quero que seja essa imagem aqui. Entre 768 e 1023 é o tablet, eu quero a outra. E qualquer dispositivo maior que 1024, essa terceira. Esse daqui eu deixei vazio para mostrar que se você der Ctrl F e não achar nenhum preload também é um problema, tá. Então se tiver muitos, se não tiver nenhum é um problema, se tiver com esse mídia bem configurado, tá ok também, beleza? Boa. Na PDP, pede o Fetch Priority na imagem principal. Isso, na maioria dos casos sim, a não ser que você tenha algum banner na PDP, na maioria dos casos o LCP vai ser o componente de produto, tá. Inclusive entrando nesse tópico, esse daqui acho que a galera já ouviu muito, então é mais lembrar vocês de que as coisas mudaram, vocês criaram vários componentes desde a época que o site foi criado, vale a pena rodar um Core Web Vitals e ver se tem alguma melhoria de CLS, de LCP, acho que não tem nada muito prático, a galera já manja bastante disso. GTM Cleanup, isso aqui é o mal dos devs, né, ou não sei, pelo contrário talvez, alguns devs vão lá e colocam a culpa no GTM. O que eu vi no nesse ano, bastante acontecendo bastante, o time de Web Analytics foi lá, fez a limpeza no GTM, só deixou as tags que precisavam, ficou tudo lindo, mas conforme o tempo passou, alguns serviços deixaram de ser utilizados. Então a minha dica aqui hoje ela é bem específica, que é o seguinte, pega um site, tipo, vou pegar aqui o site da Calivídeo, eh, entra aqui no HTML, pode pegar o HTML todo ou só o head que normalmente tem os scripts, e entra no Deco CMS, manda no chat e fala assim: "Lista os scripts de terceiros". Por que que isso pode ser legal? E o que que eu vi acontecendo, né, eu vi muito caso de script que não está sendo mais usado, então imagina que o time de marketing fechou uma parceria com algum sistema por aí de tracking, e aí aquilo vai se acumulando no GTM. Agora é um ótimo momento pré-Black Friday para mandar para o time de marketing essa lista que o agent vai devolver e falar assim: "Galera, vocês ainda estão usando Hotjar, tipo, vocês ainda estão usando o TikTok Pixel ou foi só um teste, o Bing Ads, o Emerson Marketing Automation, Push Notifications, o N". Então, vocês vão encontrar bastante, vale a pena checar se esses scripts estão sendo utilizados com a galera de marketing, beleza? Eu poderia arriscar aqui que pelo menos um script vocês vão encontrar, que o pessoal nem usa mais, e tá lá poluindo o site, beleza? Ai, falei bastante. Eh, Hugo, tá por aí? Lucas, vai chamar o Hugo para o palco. Enquanto isso, quem ainda não deu a estrelinha no nosso repositório, manda lá. Mas agora o Hugo vai entrar para falar um pouquinho de memory leak, tá, galera? E aí, pessoal, todo mundo consegue me ouvir? Consegue ouvir aí, Talano? Show. Sim. Então, pessoal, o Tavano me convidou, hoje um pouco mais cedo para falar um pouquinho sobre Memory Leak. Esse é um tema bem importante, dado que a gente está escrevendo aplicações todo dia ali, a gente adiciona bastante código. Eu adicionaria, além disso, análise de CPU, às vezes, de vez em quando a gente também adiciona algo que é muito heavy em CPU e pode consumir bastante os nossos serviços. E ao longo do tempo, nossas aplicações vão degradando, o que é completamente natural.
E se nós não observarmos ou não soubermos observar melhor essas métricas ou onde localizar elas, essa degradação ao longo do tempo pode acabar piorando bastante, o nosso sistema, né. Então prejudicar o usuário final. Quando o Tavano me pediu para falar um pouquinho sobre Memory Leak, como foi hoje mais cedo, eu não consegui pegar nenhum caso. Vocês conseguem ver minha tela? Lucas, confirma aí. Aí, então, eu não consegui pegar nenhum caso em produção que seria bem legal de mostrar, de um memory leak específico, bem expressivo, e um de um CPU hotspot. Então eu acabei pedindo para o cursor aqui elaborar comigo uma aplicação em Deno, para a gente fazer um demo de memory leak, e é o foco que eu queria ter aqui, para mostrar para vocês como é que a gente pode visualizar um pouquinho disso, tá. Então essa aplicação ela é leve, o memory leak dela é trivial, não é muito agressivo, então em algumas da dos formatos que eu vou mostrar aqui não vai ser muito fácil de ver. Mas o primeiro deles, que eu gostaria de mostrar para vocês, é que todo mundo aqui que é dev, que está criando a aplicação, vai olhar para sua aplicação, vai estar rodando no localhost, né, muito provavelmente. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é olhar a gestão de recursos da nossa máquina. Se a gente está rodando no localhost, nós estamos usando os recursos daqui. Então esses 2 são os principais que vocês têm que se atentar. Se houver algum CPU hotspot, vocês estiverem rodando a aplicação e estiverem estressando ela no caso de uso correto, vocês vão ver um spike aqui nesse gráfico. Do mesmo jeito em memória, se houver alguma coisa acontecendo, vai ser fácil notar um incremento gradual em memória ou um incremento agressivo, dependendo do tipo do leak que você estiver fazendo. A minha aplicação ela está rodando, que tem um memory leak lá criado pelo cursor, sendo que ele é bem trivial, ele adiciona 1.5 mega de request. Então não é lá grande coisa, não dá para se observar por aqui, a não ser que a gente tivesse um time range muito grande. Mas talvez a parte de CPU hotspot eu não testei, deixa eu fazer isso daqui. Então, vamos lá, ele me deu uma rota de CPU hotspot que ele vai calcular um Fibonacci enorme, e isso causa o excesso de uso de CPU, né, então vamos checar aqui como é que o que é que está acontecendo. Não foi exatamente como eu esperava não. Antes eu posso pedir para ele ser mais agressivo, mas aqui com o que ele fez não deu para perceber nada. Eu ainda não tinha iterado sobre isso, mas eu pedi para ele criar um profiling, aí eu vou explicar para vocês como é que a gente monitora, né. Aqui é a aplicação, como vocês estariam rodando ela aí na máquina de vocês, então imagina que isso é um site qualquer e vocês estão estressando, testando suas rotas, as mudanças, as changes que vocês fizeram. Eh, Essas daqui todas são focadas em estressar recursos de memória e CPU, né. Mas como é que vocês fariam para monitorar, eh, além de observar os recursos da máquina de vocês? O legal é que toda linguagem de programação, ela entrega alguma forma de você inspecionar esses recursos, e é bem legal. Eh, Pra essas aplicações Deno que nós rodamos aqui, O que eles o que eles entregam pra gente é essa flag de menos menos inspect. Aí eles adicionam alguns componentes no framework, no runtime Deno, que expõe métricas de uso de recursos. Então ele tá aqui nesse start inspect, eu vou executar ele aqui novamente, vou iniciar minha aplicação, e, dado que a aplicação está rodando, o que é que vocês têm que fazer? Vocês vão vir aqui no Vamos lá, deixa eu deixar ela aberta ali para a gente poder estressar as as rotas lá que geram os memory leak, mas quando vocês rodarem com menos inspect ou em qualquer framework que vocês estiverem executando, vocês procuram qual é a flag, vocês vão vir aqui, ó, em Chrome Inspect, ele vai demora um pouquinho aqui, mas ele vai carregar a aplicação que está sendo inspecionada, que ele é capaz de monitorar. Então a aplicação carregou aqui, ó, ele está lá no meu memory leak ponto, barra main. E eu vou inspecionar ela. Deixa eu puxar aqui para cima. Então, legal. Quais são as formas de inspecionar que eu tenho, né? Os 2 principais recursos, como eu falei, são CPU e memória.
Memória tá muito óbvio aqui nessa aba de memória, então eu tenho como tirar um snapshot da heap nesse momento. É tão fácil quanto eu ver aqui a aplicação que está rodando, eu posso ter várias, né, instâncias rodando, mas eu vejo aqui qual é a aplicação, seleciono ela e pego um snapshot. Ele me mostra tudo que está sendo consumido de memória aqui nesse momento. Eu posso vir e ver a alocação, ao longo do tempo, fazer um sampling. Se for muito agressivo o negócio, então você pode fazer um sampling ao longo do tempo e vai ser muito fácil de você pegar. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. E o outro recurso você monitora aqui por essa aba de performance. Então quando você manda gravar, o seu runtime vai começar a enviar as métricas para cá, e quando você parar de gravar ele gera o que a gente chama de um flame graph. Vamos ver aqui como é que isso seria. Deixa eu colocar aqui de novo, na aplicação, então eu vou começar a gravar aqui para que ele capture a CPU, ele está gravando, eu vou estressar a CPU aqui com um cálculo de Fibonacci. Quando ele terminou, eu já vou parar e ele me dá esse flame graph aqui. Então isso daqui é bem bacana e tá muito óbvio, e aqui é muito óbvio de se ver, né, qual o problema, o que é que tá acontecendo. Mas como é que a gente faz a leitura disso? Isso daqui mostra toda a stack trace de chamadas e quanto tempo ela está consumindo lá do event loop da gente. Então, é se é uma stack trace, então cada parte de cima dessa vertical aqui é o pai da chamada abaixo. Aí o principal ponto que a gente tem que se atentar são as folhas lá embaixo, porque quem está consumindo o tempo de computação é essa folha, né. O pai é a agregação das chamadas das folhas. Então eu posso vir aqui e tentar expandir, eu vou ver que é uma chamada recursiva que ele faz lá para calcular o número de Fibonacci, mas então essa folha aqui ela demorou 0,58 milissegundos, e o pai dela, fora os 0,58, levou mais um pouco de tempo fazendo computação, o pai dela levou mais um pouco de tempo, e aqui, quando eu vou observar o todo, deixa eu tirar aqui, eu vou observar o todo, ele vai me dizer que tem alguém ocupando a maior parte do tempo de CPU, então tem 106% do tempo, eu não sei como acima de 100% é possível, mas está aqui metrificado. Eh, e deixa eu ver aqui, esse tá aqui ó, o inefficient Fibonacci na verdade foi 14% do tempo, né. O programa executando ele mediu 100% do tempo, o Fibonacci foi só quando eu apertei lá o start daquela rota, que ele executou e consumiu 14% da CPU de toda a minha aplicação. Então, esse é um caso bem óbvio. Eu vou trazer para cá agora um caso menos óbvio e que eu não encontrei, tá, nenhum CPU hotspot, mas isso daqui é o exemplo de um site nosso em produção. Então o Flame Graph ele é completamente diferente, ele é bem mais cheio, porque tem muita gente estressando, vários casos de uso. Então a gente consegue observar que tem bastante coisa. Os nossos focos são as folhas mais largas, ou se não essas verticais maiores, elas também são bons pontos de atenção, né. Significa que tem uma stack trace muito grande aqui, muito generosa. Então a gente consegue dar zoom e observar o que tanto está acontecendo nesse tempo de renderização aqui pra gente. Mas, ó, ele está fazendo um reparse aqui, ele está fazendo algumas coisas. Claro que, como essas folhas são tão finas, ó, 3 milissegundos, no todo elas acabam não sendo tão danosas. Como eu disse, nesse daqui eu não observei nada em particular, né. O que dá para se observar, por exemplo, é que o garbage collector ele opera por muito tempo. Então tem muita memória sendo consumida e liberada, a todo momento. Isso pode ser um indicativo de alguma coisa, mas o garbage collector aqui ele está frenético. Então 10% do tempo de computação dessa aplicação é só fazendo garbage collector. E tem umas outras coisas aqui que podem ser bem legais, mas aí a gente tem que observar, tem que analisar, caso a caso aqui. Agressivo, não tem nenhum CPU hotspot, nesse caso. Agora tem, e o legal é que ele mostra aqui, ó, onde na sua aplicação está acontecendo aquilo. Então se eu olhar para cá, se eu voltar para cá, ó, no nosso caso do Fibonacci, ele mostra exatamente que a chamada do Fibonacci que está gerando o leak são esses daqui, ó. Ele me mostra quanto tempo ficou, ele me mostra o que é que está acontecendo, ele me leva diretamente para o trecho de código. Isso ajuda bastante. Eh, beleza. Isso daqui sobre CPU, né. Então,
Vamos voltar lá para a memória, que é um caso mais fácil de se ter uma má prática, tá. É mais fácil da gente, sem querer, adicionar uma degradação em memória. Vamos lá. Na nossa aplicação, na nossa aplicação fake aqui, ele colocou um auto leak que, ó, ele começou a aumentar o uso de memória, é progressivo, é bem devagar, mas a gente vai poder observar aqui que ele está subindo, ó, de 4.8, ele vai subir 4.9 e por aí. E eu posso fazer esses leaks aqui, ó, que eles aumentam mais rapidamente. Eu posso fazer algumas chamadas de leak e ele deve subir mais rapidamente lá. Eu posso tirar alguns snapshots, agora que ele saiu, ó, o meu primeiro snapshot no início dessa apresentação foi com 4.5 mega, agora já está com 5.9. Eu posso tirar um outro snapshot e começar a analisar aqui o que é que está acontecendo. O principal foco da gente nesse caso aqui é o retained size, é o quanto de memória aquele aquele componente em específico está retendo. Desculpa, pessoal. Eh, então, aqui a gente começa a observar como o uso de memória é muito pequeno, né, é um pouquinho mais difícil de ver, mas eu queria mostrar funcionalidades aqui, coisas que a gente pode usar, ver, e que vão ajudar a gente num debug real, que os casos são bem mais agressivos, bem mais fáceis de se pegar. Então, ele tem esse modo de comparação. Tem um modo summary aqui, em que eu vejo de um em uma parte o que é que está acontecendo. Então, ele me mostra que tem um promise ring, que está ocupando 24% do retained size, ele me mostra os filhos, me mostra várias coisas aqui, né. Então eu tenho como ver, bastante informação aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que seja mais fácil de achar, eh, mais fácil de identificar. Aguenta aí, pessoal. Tá, esse daqui tá um pouco ruim. Mas fora o modo summary, um modo que eu gosto muito é esse modo de comparação, em que eu indico qual o snapshot anterior que eu estou comparando e ele me mostra esse delta, o quanto incrementou de memória naquele componente em específico entre os 2 snapshots que eu tirei, né. Então isso daqui é bem legal, quando a memória tiver crescido mais, por exemplo agora, 9.5, já deve dar para pegar algo melhor. Mas eu vou aproveitar para tirar um allocation timeline. Dado que eu estou vendo que a alocação está acontecendo a todo momento, eu vou gravar um pouquinho da aplicação executando. Era pra eh, eu vou, tá gravando, deixa eu ver aqui. Aí eu parei a gravação, ele vai me mostrar o que foi que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Vamos eu fiz isso há pouco tempo, pessoal, então desculpa aí a falta de ensaio aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar um sampling aqui, ver se ele fica mais evidente e eu vou estressar mais aqui. Deixa eu ver, vou iniciar um sample em que ele fica gravando, e eu vou fazer alguns leaks aqui, desses leaks maiores de 1,5 mega. Então eu fiz esses leaks, agora eu paro e ó, nesse daqui é legal que ele faz um sampling da alocação. Então, é aquilo que eu disse, quando tá agressivo, quando você percebe que tá alocando muito rapidamente, ele deve estar alocando em algum lugar específico. Aí você faz esse sampling temporal e isso daqui é muito fácil de ver, ó. Ele alocou nesse create memory leak uma function, ele me dá a linha da function que está sendo executada. Então eu posso vir para cá e analisar, aí eu posso pedir para um GPT da vida, para um cursor analisar, ou eu posso bater no olho aqui e eu vou vendo o que é que está acontecendo, né. Eu vejo que ele está fazendo laços aninhados, eu vejo que ele está fazendo alguma coisa, colocando, memória de forma global, ou alocando uma coisa que não vai ser limpa pelo garbage collector, coisas nesse sentido. Então o legal disso é que ele me dá esse tipo de informação. Aqui eu consegui pegar, que foi o Create Memory Leak, que ele tá nessa linha aí específico. E cara, isso daqui é uma arte, não é uma arte fácil, é uma coisa é uma coisa relativamente difícil de se fazer, mas é muito proveitoso e ter esse conhecimento vai ser importante,
para poucos casos, mas casos muito importantes, tá. Então vai ser quando sua aplicação degradou absurdamente. Quando os seus usuários não estão conseguindo navegar, quando a sua aplicação está muito ruim. Nesses momentos, em nesses momentos de crise, é muito importante ter esse conhecimento para você executar, e eles vão ser visualmente muito mais fáceis de achar, né. Eh, cara, O eu acho que isso daqui dá um overview inicial, depois eu posso preparar um deep dive com um caso real de produção em que eu possa mostrar algo bem bacana, mas por enquanto eu acho que seria isso. Hugo, então, no site em produção, qual que é o sintoma que a galera pode ver se tiver com algum desses problemas? Ah, legal. Deixa eu trazer até para aquele caso de produção, ó, além do obrigado por lembrar isso, tá, mano, eu tinha esquecido. Mas além de tirar esse Flame Graph de CPU, eu também aproveitei para tirar uns de memória. Então aqui a gente vê que são bem maiores, né, os usos de memória dessa aplicação que está em produção. Aí a gente consegue ver algumas coisas, não respondendo ainda a sua pergunta, tá, Tavano, já eu volto nela. Mas é só para mostrar a dimensão da coisa aqui, que ela vai ser bem maior, e algumas pra esse caso não, que também não é um caso bom, mas, eu só queria mostrar esse snapshot real, do que está acontecendo. Então a gente tem um danado de um LRU cache, que vai e volta, ele aparece aqui. Eh ah, um um adendo muito importante, depois eu vou pegar um snapshot que tenha essa evidência que é muito legal. Às vezes a gente associa um memory leak a um uso absurdo de memória em um único objeto. Por exemplo, eu criar um array de tamanho 10 à oitava. Isso sim vai causar um memory leak, vai ser algo muito óbvio, vai estar em um único componente. Mas às vezes, o que nossa aplicação está criando são, pequenos usos desnecessários infinitos, repetidos. Eu e Tavano, a gente já tirou aqui da Deco de um dos nossos clientes, ele estava iniciando um listener, alguma coisa assim, no front-end, para cada sessão do usuário, para cada navegação do usuário, era algo nesse sentido. Então era bem pouquinho, era coisa de 100 kbytes, alguma coisa bem pequena, similar a isso daqui, sendo que quando eu abri o snapshot, estava muito óbvio que todos os tamanhos eram iguais. Aqui ele está variando, ó. Então a gente tem vários recursos sendo usados, diferentes, que estão ocupando tamanhos de memória diferente. Mas se eu tivesse aqui infinitos 21.9, a soma infinita deles é um uso de memória absurdo. Aí vai aí isso pode mostrar que a gente está expondo, a a gente está expondo de forma global indevidamente, ou a gente não está coletando lá, permitindo que o garbage collector opere. Então não é só um recurso individual que pode explodir nossa memória, mas às vezes a soma infinita de vários recursos pequenos. Na Para responder Tavano, a gente como é que a gente observa isso em produção, né? Dado que vocês não necessariamente têm, deixa eu ver aqui. Eu com É complicado. Deixa eu ver. Mas uma das formas de se pensar é que tua aplicação ela vai degradar após um deployment, alguma coisa nesse sentido. Então vai começar a estourar erro e vocês observarem intermitência na aplicação. Ela aumenta a lentidão, aumenta a intermitência. Por vocês não terem acesso à infraestrutura que a gente está operando, aí vocês não vão conseguir ver exatamente as causas raízes. Mas algo que a gente enfrenta aqui no dia a dia é que aparecem pequenos memories leaks em várias aplicações diferentes que causam, estouro de memória. E como nós gerenciamos a infraestrutura de vocês, nós não podemos permitir que um único site derrube toda a infraestrutura da Deco, derrube outros clientes. Então, hoje nós operamos dentro do Kubernetes e a gente se alavanca de funcionalidades built-in deles. Uma delas é que a gente pode definir quanto cada aplicação pode usar de memória. Se a aplicação exceder esse número de memória, o Kubernetes vai lançar um out of memory, um signal de out of memory e matar aquela aplicação, para prevenir um dano maior ao cluster inteiro, o que impactaria outros clientes. Então o que é sentido pelos usuários finais é aquela intermitência e demora
pra a aplicação responder. O que está acontecendo por baixo dos panos é que tem um memory leak ou um CPU hotspot, no caso que ele fique prendendo a thread loop, o event loop, eh, e por causa disso, a aplicação está restartando, o Kubernetes está matando, a gente está evitando que ela exploda com toda a plataforma. Isso vai gerar essa intermitência e essa lentidão na aplicação. Esses são efeitos, mas isso daí é o sintoma, né, a gente teria que analisar a causa, caso a caso. Boa. E acho que na linha do que o Gui falou ali, a gente tá construindo a plataforma para primeiro, evitar que se cada vez mais evitar que seja possível subir esse tipo de coisa. Segundo, quando subir, a gente quer melhorar a visibilidade que vocês têm sobre essas coisas. Mas o terceiro é que eu acho que é muito importante essa apresentação do Hugo, para mostrar que o que é escrito ali no código que a princípio parece inofensivo no front-end, também pode ser a causa. Então, se vocês repararem lentidão na aplicação, sempre considerem olhar o histórico de commits para ver se não vale a pena fazer um rollback e depois usar as ferramentas que o Hugo mostrou para debugar aí CPU e memória. Muito maneiro. Alguém tem dúvidas para o Hugo? Boa, valeu pessoal. Bom, acho que é isso então. Valeu, galera.